Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Vamos que é com relação à perícia judicial, sobre os peritos judiciais também, comparação com o perito do INSS, o que muda na perícia judicial, quando é negado o benefício, por exemplo, quando você passa por uma perícia judicial. Será que é importante para o juiz o resultado, né? O laudo, quanto tempo demora para sair? Essas são dúvidas que nós vamos aqui esclarecer nesse vídeo, por isso é muito importante você acompanhar esse conteúdo com bastante atenção, porque hoje pode ser que você não esteja precisando dessa informação, mas com certeza todo segurado do INSS tem que estar sempre afiado com o conhecimento, porque uma hora ou outra o problema vai surgir. Bom, qual é a diferença do perito, né, do INSS para o perito judicial? Bom, nós sabemos que todos são médicos, tá? O que acontece é o seguinte: geralmente no INSS os peritos eles são clínicos gerais. Eles não são especializados, por exemplo, todos são médicos, né? Clínico geral estudou medicina, mas tem aqueles que vão se especializar em certas áreas. No INSS, o que acontece? Muitas vezes você vai passar por um problema ortopédico e é um ginecologista que vai atender você. Aí você fala, mas como um ginecologista? Ele entende de ortopedia, só que ele não tem uma especialização, tá? Ele é um médico, mas ele não tem essa especialização, então fica, às vezes, algumas doenças, principalmente doenças que estão surgindo agora, é um pouco complicado, né? Porque precisa de um pouco mais de estudo específico, né? Que a especialização traz para esse médico ele se sentir confortável, né? Com o diagnóstico. Na justiça, os peritos também. Tem muito clínico geral, tem muito ginecologista, tem ortopedista, tem médico de todas as especialidades. Mas a justiça, há um tempo, né, não sei se hoje ainda está assim, o que acontece? O juiz, quando ele elege um perito para fazer uma análise no seu caso, para fazer um laudo do problema desse segurado que recorreu à justiça, geralmente ele vai buscar a qualificação do médico perito, né? Ele tem lá uma série de médicos de sua confiança, de diversas especialidades, e ele tenta encaixar. É o que eu falei, eu não sei se hoje a justiça está assim, mas essa era uma grande diferença que existia entre o perito do INSS para o perito judicial. Geralmente era um problema ortopédico, vinha um especialista em ortopedia, um problema cardíaco, um cardiologista, né? Tinha todas essas especificações. Eu não sei como é que está o comportamento, que eu estou falando lá na justiça, mas esse seria o ideal também dentro do INSS, né? Não desqualificando nenhum médico, tá? Mas a especialização, em certos casos, ela é muito importante. A marcação da perícia judicial, ela segue uma ordem dentro da justiça. Por isso é que, às vezes, em certas localidades, em certas regiões, ela é um pouco mais demorada. Inclusive, até o resultado, a sentença do próprio processo, às vezes sai mais rápido numa região e demora mais em outra, devido à quantidade, tá? De pedidos, no caso, de processos. Então segue uma fila. Essa marcação da perícia, ela pode demorar meses, tá? 2, 3, até 6 meses. O perito, depois que você passa pelo perito judicial, em 15, 20 dias, esse laudo já está disponível para o magistrado, tá? Agora, o que fazer, por exemplo, se o perito judicial negar a incapacidade? Bom, para ganhar um processo de incapacidade e o perito não reconhecer, é possível sim você ainda ter sucesso com o processo. Por quê? Porque o juiz, ele não leva somente em consideração o laudo pericial, apesar de ser uma matéria importante, mas ele também considera outros elementos, por exemplo, para basear dentro da lei, para ver se esse segurado tem ou não direito. Esse procedimento está de acordo dentro do artigo 436 do Código de Processo Civil, tá? O juiz ele não fica vinculado exatamente ou especificamente ao laudo pericial. Ele pode tomar convicção a partir da documentação que você enviar. Olha como nós falamos que uma das dicas mais importantes que nós sempre damos aqui no canal é com relação à documentação e atualização de cadastro. Exatamente por isso. Aqui nesse vídeo dá para você perceber, o juiz ele pode descartar, por exemplo, um laudo que foi desfavorável a você que entrou com processo judicial e levar em consideração o que é a documentação que você entregou, que está anexada dentro do processo. Então, olha como é importante. Um processo judicial, nós já falamos, né, pessoal? É cansativo emocionalmente,
deixa o segurado muito inseguro. Muitos têm até problema com o advogado, às vezes, que tem advogados que realmente não se importam, né? E às vezes a quantidade de clientes que esse advogado também tem, a quantidade de processos, não dá para ele ficar dando atendimento um por um, né? E não adianta você também ficar pressionando o advogado, por exemplo, para querer que o juiz dê a sentença mais rápido, porque não é assim que funciona na justiça, né? Segue trâmite, segue fases o processo, então fica meio difícil. Agora que tem advogados que deixam a desejar para os seus clientes, não informam nada, não dão um bom atendimento, quando for assim, você pode trocar de advogado ou mesmo fazer uma reclamação na OAB, tá? Que você vai ver como muda rapidinho a coisa. É possível você conseguir entrar com um processo judicial, sim, depois que todos os seus direitos foram negados dentro do INSS. Desde o primeiro protocolo do pedido, por exemplo, de algum acidente ou uma doença que você sofreu e está impossibilitado de trabalhar, de seguir com a sua função, de levar o sustento para a sua família, é para isso que você paga o INSS. Nesses casos, é como se fosse um seguro. Você se acidentou, você não tem condições de exercer a sua atividade, o INSS vai garantir que você tenha um afastamento do trabalho, que pode ser temporário ou até mesmo permanente, e você continue tendo seus rendimentos para garantir o sustento da sua família. Isso é muito bonito, muito lindo no papel, mas quantas pessoas que não pagam o INSS há anos, nunca utilizaram, e a primeira vez que precisam, às vezes para um auxílio-doença, que foi um acidente de qualquer natureza, dentro de casa, um tropeção na rua, um lazer do final de semana, teve uma fratura, se machucou, surgiu uma doença e essa pessoa correu no INSS porque ela sabe que ela tem direito, né, a um benefício, porque ela paga, né, para ter esse direito. E chegou no INSS e encontrou lá de frente uma barreira enorme, uma injustiça enorme, não teve seus direitos respeitados, e a única forma de fazer com que esses direitos cheguem, né, para esse segurado é recorrer à justiça. Mas a justiça, um processo judicial de incapacidade, principalmente, é muito longo, de 18 a 24 meses em média, pode sair um pouco antes ou até demorar um pouco mais. Até sair a sentença é muita canseira. Quando sair a sentença, se ela for favorável para você, em 45 dias o INSS tem que fazer a implantação do benefício e já começar a fazer o pagamento. Os atrasados podem demorar um pouco mais, tá? Existe uma quantidade mínima de salários mínimos aí que são pagos de uma maneira, e acima de 60 salários mínimos também são pagos de uma outra forma, seriam precatórios, que são títulos do governo. Menos de 60 salários mínimos são em requisições de pequenos valores, elas saem máximo aí em 60 dias ou até antes. Se o INSS recorrer, como nós já cansamos de falar, esses atrasados que esse segurado tem direito, pode demorar aí um tempo muito grande. Agora, com relação à implantação do benefício, é 45 dias. Se você entrou com o primeiro pedido no INSS e foi recusado na sua perícia, você tem direito a pedir uma reconsideração. Para quem recebe, por exemplo, um benefício de auxílio-doença, já pediu a prorrogação por 3 vezes, que é o máximo de pedidos que você pode prorrogar esse benefício. Ele foi cessado, você entrou com requerimento, não conseguiu também reverter a posição do perito através do requerimento, foi para a junta de recurso, você não precisa ficar aguardando, tá, o resultado da junta de recurso para recorrer à justiça. Você pode entrar com ação judicial contra o INSS, mesmo com o recurso em andamento dentro do INSS. Infelizmente as coisas estão funcionando assim, tá? Lembrando sempre, pessoal, deixe o seu cadastro atualizado. Nós já falamos, consulte os vídeos anteriores. Você não tem o portal Meu INSS ainda instalado? Assista o vídeo que nós temos aqui no canal, de uma forma muito simples e rápida. Eu vou ensinar para você como fazer esse cadastro, para que você não tenha que ficar se deslocando até uma agência ou ficar telefonando para 135 e ficarem te enrolando. Você só tem a ganhar, porque todos os serviços que você perdia às vezes um dia inteirinho dentro de uma agência do INSS para fazer, hoje você faz do seu smartphone, do seu notebook, do seu PC, em poucos minutos, de uma maneira muito simples. Então é muito bom o portal, é por isso que eu sempre falo, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. Às vezes nós trazemos informações assim rápidas, em vídeos curtos, exatamente porque nós temos muitas perguntas em comentários aqui no canal e muitas dúvidas. Então esses vídeos são mais para esclarecimento também
de quem tinha alguma dúvida. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre estar recebendo nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até meses que você está com dificuldade para resolver dentro do INSS, e nós vamos te mostrar um caminho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, incentivando, compartilhando, ajudando o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, com paz, com saúde, com prosperidade, harmonia, que nós possamos ter uma semana aí de bons resultados, que dê tudo certo, que Deus nos abençoe. Meu muito obrigado a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.